Então, dentro desse tema de hoje, que foi aprofundado há anos atrás no Concílio do Vaticano II, também dentro do documento Dogcat, que é a doutrina social da nossa Igreja Católica, a gente vai aprofundar esse tema. O mundo foi criado para a glória de Deus. Então, quando Deus criou o mundo e também nos criou, a nossa humanidade, Deus criou o mundo, mas também agiu segundo um plano. Deus criou esse mundo segundo a sua ideia, e esse plano é um plano muito importante para a gente se entender como cristão. Deus criou o mundo, pensou no ser humano. Então nós somos esse fio condutor de Deus na criação. Portanto, o amor é essencial dentro desse plano divino. O plano de Deus é que o homem ame e respeite e responda ao seu amor. E assim, Deus criou a humanidade, mas que a humanidade atue, presencie, viva o amor. E quando a gente fala em Deus, dentro da nossa doutrina católica, quem é Deus? Então vem-se a pergunta muito falada pelos teólogos, por diversas religiões, pela própria disciplina da ciência da religião e na própria teologia, no qual nós estudamos, dos nossos dogmas católicos, vem sempre essa pergunta: quem é Deus? Pode-se dizer que Deus é a origem de tudo. E o que existe? O que é o fundamento? Então tudo se baseia-se na criação. Ele, antes do Big Bang, é a origem de todas as leis da natureza. Sim, Deus é a origem de todas as leis da natureza. Antes do fenômeno natural do Big Bang, que foi a explosão, se existia Deus. Sem Deus, tudo o que existe se desmorona. Deus também é a orientação de tudo que existe. Ou seja, Deus existe além do tempo. Se Deus é o autor de todos os cosmos, Ele também é a medida de tudo que existe. E isso é filosofia. Se Deus é autor de todo o cosmos, então Ele também é a medida de tudo o que deve existir. Aí entra a teologia dos nossos dogmas católicos. Toda ação será medida em relação a um plano. Nele podemos também saber o que é agir bem. Deus escreveu o DNA da nossa vida. O que Deus quer de nós é que a gente viva, que nós como cristãos faça o agir de um modo solidário, porque antes Deus agiu neles com amor, que é a humanidade. Então, o que não estava no plano, está no plano de Deus. Aí vem a teologia, a filosofia. Coloque-se os seus planos de vida nas mãos de Deus. Deus na frente, Deus condutor, o princípio e o fim. Por isso que o mundo foi criado para a glória de Deus. E assim os teólogos aprofundaram tanto no Concílio do Vaticano a existência, o entender. Então pode-se dizer que essa experiência de conhecer e entender que Deus criou nós, porque Ele tinha um plano,
Quando a gente entender quem é Deus dentro de nós, porque Ele tinha um plano no nosso DNA, na nossa vida, e quando a gente entender que essa experiência de vida, que é uma vida passageira, é entender a experiência de Deus dentro de nós. Se a gente refletir sobre nós, sobre o que nós estamos fazendo nessa terra, nesse momento da nossa vida, nós vamos entender o que realmente é o plano. Em Apocalipse 4:11 está uma senha de tudo isso. Porque criaste todas as coisas pela tua vontade. Elas começaram a existir e foram criadas. Esse entendimento é para entender que esse plano é o plano de Deus. Quando a gente diz eu te amo, não significa só dizer eu te amo, mas é aprofundar o amor de toda a essência. Porque Deus criou o homem e o mundo. Deus criou o mundo, o amor, e Ele desejou a cada um de nós que a gente aprofunde esse sentimento. Ele quer reunir-nos como uma grande família que se chama igreja. Se Deus criou o mundo por amor, então porque Ele está cheio de bondade. Deus criou o mundo bom, mas o mundo afastou-se de Deus. E isso está no primeiro Antigo Testamento. E a gente pode aprofundar que quando criou-se, mas nós mesmos se afastamos de Deus. Nós se revoltamos com esse amor. Então a Bíblia, ela explica isso na história do pecado original, que é o de Adão e Eva. Os homens também explica a construção da Torre de Babel. Então, se Deus criou o mundo por amor, então por que ainda existe a injustiça, a opressão, o sofrimento? É porque nós se afastamos desse amor. E para te entender esse afastamento do amor, você tem que se aprofundar na nossa Bíblia, na história do pecado original de Adão e Eva, na história da ganância dos homens, que é a construção da Torre de Babel, que queriam ser Deus. Então, isso foi uma falha no mundo. Foi o princípio destruidor. Quando a gente toma o lugar de Deus, quando a humanidade quer ser Deus. Quando o indivíduo age dentro de um sistema mau e injusto, não é fácil sair dele. É uma guerra interna, é uma guerra criminosa. Santo Inácio de Loyola, ele falava que o pecado é a prisão no qual todos nascemos. Mas também o apóstolo Paulo falava que ele disse: não consigo entender nem mesmo o que faço, pois não faço aquilo que quero, mas aquilo que mais detesto. Aí entra a questão da teologia, entender o porquê. Porque é que Deus concedeu ao homem a possibilidade de fazer o mal. Se Deus criou essa beleza, criou o amor, criou o mundo, criou a humanidade, deixou nós entendermos quem é Deus, por que Deus concedeu ao homem a possibilidade de fazer o mal. Então, pode-se dizer na filosofia que Deus criou a alma na sua livre autodeterminação. Isso é filosofia. Mas na teologia diz que Deus criou o homem para amar, mas ninguém pode ser forçado a amar. O amor pressupõe sempre a liberdade. E quem já estudou teologia pode dizer que o homem deve ser livre para que possa realmente amar.
é uma autenticidade, é a liberdade. Existe também a possibilidade de uma decisão fundamentalmente falsa, que o homem pode estragar a própria liberdade. Então Deus criou a humanidade para amar, mas nos deixou livre para entendermos o que é o amor. Então, dentro desses nossos documentos da Igreja Católica, toda sexta-feira a gente vai aprofundar esses temas e também dizer também que podemos aprofundar dentro da doutrina social católica o nosso entendimento como cristão. Mas Deus deixa o homem sozinho? Não. O amor de Deus jamais passará. Deus segue nós, procura nós em cada caverna existencial. Aí mistura-se filosofia e teologia. A caverna existencial é quando nós se fechamos para o mundo, que é o nosso egoísmo, nosso egocêntrico, o nosso querer ser e poder. Então a gente constrói esconderijos dentro de nós próprios. É o que mexe com a mente, é psicologia. Aí entra a psicologia pastoral, que é deixar aquele agente da pastoral acolher você e te mostrar de uma forma, de uma catequese, que você faz parte desse plano. Você não pode se isolar, porque você é o amor de Deus. Você foi criado para amar. Todos nós, sem distinção, somos frutos de um plano de Deus para esse mundo. E quando a gente se isola nas nossas cavernas existenciais, nos esconderijos da alma, a gente esconde a luz, que é essa luz divina. Como é que Deus se deixa entrar em cada um de nós? Deus deixa nós livres, de uma forma que Ele se revela no nosso dia a dia. É verdade que temos naturalmente uma ideia de Deus e podemos fazer essa reflexão que Deus existe, mas que permanece oculto em nosso entendimento. Aí entra a pastoral familiar, que é o acolhimento da tua família, é o acolhimento daquele cidadão, daquela cidadã que não está na comunidade, mas está afastado por algum motivo, e aí se busca esse cristão, para entender à luz do Evangelho que ele faz parte desse plano. Não é só um plano espiritual, é um plano de Deus. É algo muito além de nossos entendimentos, muito além da filosofia, da teologia, muito além dos livros. É algo que Deus toca no coração de cada um, os planos. Quando Deus escolhe cada um de nós, Ele tem um plano para cada um de nós. E é através dos nossos dons, e cada um de nós, independente de quem for, cada um de nós tem um dom. E Deus age de uma maneira silenciosa, do entardecer, do revelar da luz do nosso coração. Então, nessa medida que Deus nos revela, aí a gente consegue entender esse plano. Aí vem a existência de Deus, nunca esteve fechada ao nosso entendimento racional, que é a psicologia. O entendimento racional é o entendimento do homem espiritual, do homem entender a sua situação. Qual é a sua situação? É o seu coração, o seu momento, a sua espiritualidade. Podemos até aprofundar um pouco que na história de Israel, Deus abriu o coração e falou a Abraão, a Isaac e Jacó. Aí entra o entendimento das cavernas existenciais. Quando Deus abriu o coração e falou com Abraão, Isaac e Jacó, Deus encarregou a Moisés libertar o seu povo da escravidão no Egito.
aí nós conhecemos Deus. Ele entrou na nossa vida, Ele entrou em nosso coração, Ele agiu no silêncio. Então, para cada coração que esteja escondido em seus esconderijos espirituais, que Deus possa entrar, que Deus possa permanecer, que Deus possa te conduzir a encontrar essa luz. E essa luz é que vai te guiar como guiou Moisés para libertar o seu povo. É o agir de Deus. É um agir espiritual. É uma coisa que nós não podemos, não é do nosso conhecimento racional, porque além dos estudos, é uma coisa que só Deus pode revelar a cada um de nós. Uma vez que Deus é conhecido, nada pode permanecer como era. Se você está na escuridão, você vai encontrar a luz, porque Deus entrou no teu coração. E quando Ele entra no coração, na tua vida, quando tu centraliza Jesus, aí a tua vida vai mudar. Teus planos vão mudar e as coisas certas vão acontecer. É essa a nossa segunda aliança com Deus, é a centralização de Jesus no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. E é o orientar, é o procurar, é o agir, é o encontrar a resposta que tu precisa nesse momento. E essa resposta está na realidade do que tu pensa. Se tu deixar fechado na tua caverna, no teu esconderijo, mas Deus vai entrar. E no momento que Ele entrar no teu coração, Ele vai mudar da tua vida. Não só a tua vida, como todos os planos que você tem. Então a gente finaliza essa primeira parte. Na próxima terça-feira nós vamos continuar. Você pode até procurar na internet o documento que nós vamos usar durante esse ano. A doutrina social da igreja é o DOC-CAT, tá? DOC-CAT é um documento da editora Paulinas, faz parte dos nossos documentos e muito bom para a gente fazer o debate nas comunidades, até você adquirir também o seu livro. É um livro que é muito além do que a gente imagina, é um livro espiritual. É um livro do nosso saudoso Papa Francisco, mas que ele é muito aprofundado em tudo que nós entendemos como nossos dogmas da Igreja Católica, nossos livros, a doutrina social da Igreja, muito importante e atual, tá? Você pode pesquisar na internet, o nome do livro é DOC-CAT, tá? Como agir, tá? Então é um livro que nós vamos estar utilizando esse ano no programa de sexta-feira, tá? Para a gente fazer sempre essa reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa